E hoje o nosso tema é quando Deus não responde a minha oração. Não sei se você tem algum exemplo disso. Não sei se você está aqui porque, de fato, você andou orando e a coisa não acontece. Mas é possível, todos nós passamos por isto. Quando Deus não responde o que eu estou falando para Ele fazer, quando eu estou dando alguma ordem para Ele, quando eu quero que Ele faça. Vamos então justamente pedir que Ele nos ajude a compreender um pouquinho melhor pela palavra esse tema, né? Nosso Pai, Deus, que bom que o Senhor está aqui conosco. Que bom que o Senhor tem interesse de nos esclarecer sobre as nossas dúvidas, nos orientar. Que bom que temos em Jesus o nosso pastor que nos guia por entendimento melhor. Que bom que o Senhor tem paciência em tratar com cada um de nós. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor ministre aqui a nós e também a outros grupos que estão reunidos, inclusive lá no culto. Obrigado, porque o Senhor é suficiente para tratar com cada um e receber a nossa gratidão e adoração. Que bom que podemos orar nesse momento, não em o nosso nome, como já ouvimos nesta manhã, é por causa de Jesus. Então, em nome dele oramos. Amém. Quando falamos de oração, o que é oração? É um momento específico que você tira, que eu tiro de tempo na minha vida para um momento místico. É um momento que eu até tomo um copo d'água assim para uma postura da minha voz falar mais, quem sabe, imponente com esse Deus. É um tempo que eu separo, e se eu não separar, então a oração foi meio... né? Aí você vê ilustrações de pessoas que oraram como um desses aí, assim, que dizem, muito sério com oração, que até houve mudança física de tanto clamor dele, mudança até interna dele, de clamor em termos de oração. O fato de talvez não compreendermos bem o que pode ser oração, uma coisa muito simples, e fazer da oração alguma coisa muito, parece que alta para nós. Se eu não orar 3 vezes por dia, que nem Daniel, a coisa não vai. Ou se você não orar logo, como alguns dizem assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda, você tem que falar com Deus. Porque se você falar com a sua esposa, com o seu marido, com alguém, com a sogra, o dia... gente, nós vamos criando muitos conceitos que talvez nos enganem sobre oração. Eu quero só dizer, reafirmar já de outros momentos que temos falado. Faça da sua oração um momento de conversa com Deus, mas como o Novo Testamento deixa mais claro para nós, com seu Pai. Pai nosso que está nos céus, foi o que Jesus ensinou. E o Jesus mesmo, nós podemos ver numa série de momentos dele, ele usou desse tempo, e a gente até poderia questionar por que ele precisava orar se ele já era Deus.
mas é para ensinar para você, para mim, que nós precisamos de falar com o nosso Pai. É privilégio para nós. Jesus dependeu, como 100% humano que foi, de conversar para o Pai para saber o que ele ia fazer cada dia. Em alguns momentos ele até chegou a afirmar, olha, esse assunto aí é o Pai que sabe. Tudo isso pode parecer para nós um pouquinho difícil, às vezes, de compreender. Ele, como sendo divino e humano, como é que a coisa se encaixa? Mas o fato é que Jesus orava. E eu quero dizer para você, faça da sua oração uma conversa com Deus, que se colocou à sua e à minha disposição para ser nosso Pai também. Falar com os nossos pais também é um aprendizado. A gente vai aprendendo a usar palavras com o nosso Pai, mas é conversa. Creio que nenhum de vocês aqui, ao conversar com seu pai, você se ajoelha, e se não se ajoelhar todas as vezes e falar para ele como é que você está, imponência e tal, ele não vai te ouvir, não. Então, quando nós olhamos na Bíblia, nós temos muitas situações diferentes, que nós vamos dizer assim, de oração, nessa conversa. O que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim? Gente, foi oração. Adão e Eva estavam ali, Deus se vindo a ele, conversa. Então é importante que a gente torne a oração na nossa vida algo não mecânico, que você vai estar repetindo palavras. Aliás, Jesus ensinou isto. Não fica repetindo, seu pai já sabe. Aliás, como diz o Salmo 139, antes mesmo de você e eu falarmos qualquer coisa, ele já sabe tudo que está lá dentro. Inclusive, como às vezes a gente não sabe orar, o Espírito Santo veio para habitar em nós, como diz em Romanos 8, é Ele que pega a sua e a minha oração, a minha conversa com o Pai, e se ela está meio enrolada, Ele dá um jeitinho assim, como que vira assim, Pai, olha, o que Ele queria dizer é isto. Ele fala, buscando a vontade de Deus. Então nós vamos pensar o seguinte, olhando para uma série de casos bíblicos, Deus ouve a nossa oração, a nossa conversa, o nosso palavreado, sempre. Agora, como Ele vai responder? Aí é outro assunto. Normalmente a gente diz assim, Deus fala sim, Deus fala não, e Deus fala espera. Talvez esse espera aí é o mais complicado. Você tem alguma situação hoje que você está na espera? Eu tenho. Estou esperando uma resposta de Deus. Faz 16 anos. E tem casos dentro da Bíblia que gente que esperou muito mais. E eu vou mencionar, nós vamos relembrar isso. Então, oração é lembrarmos, gente, que temos um privilégio de falar com alguém tão majestoso, mas que abriu para nós essa possibilidade de conversa. Oração, essa conversa, é conversa. E quando é conversa, não é como às vezes no nosso relacionamento conjugal, que vocês, esposas, ficam falando, e o marido... É assim? Essa conversa com Deus não é um monólogo.
é um diálogo. Que privilégio nosso. Você poder ouvir Deus falar. Você poder conversar com esse Senhor que fez essa chuva logo cedo hoje, mandou aí, agora esse sol, Ele tem todo o equilíbrio das 24 horas desse dia, da sua vida e da minha. Então vamos dialogar com Deus. E pensando nisso, nós temos, como eu disse, uma porção de maneiras diferentes de ver Deus conversando com o ser humano, conversando com você. Agora, nessa conversa, nós vamos ter que pensar o seguinte: quem manda mais? Jogo de braço. Deus, vai lá e faça. Deus, meu pai, vai lá e envia um anjo, vai. Mas resolva esse assunto. E quando às vezes Deus não responde do meu jeito, o que acontece? Eu fico na bronca. Lembra de alguém na Bíblia assim? Que Deus precisou tratar com muito carinho, botando até dentro da barriga de um peixe. Deus falou para Jonas: Jonas, é o seguinte, vai lá. Tá bom, eu vou. Só que o Senhor está indo para lá, eu estou indo para lá. Deus viu. Deus acompanhou. Deixou toda aquela situação lá com os marinheiros. Até para chegar ao ponto, o Jonas falou: eu não vou. Eu quero a morte, mas não vou falar para os ninivitas. Deus falou: tá bom. Vai para dentro d'água. Deus permitiu. Na barriga do peixe. Jonas faz uma oração ali naquele contexto, daqueles 3 dias que ele passa ali, gente. Ele faz uma oração, um exemplo para nós de oração bíblica. Ele ora, fala com Deus, citando o livro de Salmos várias vezes. Está citando a Bíblia. Está contente. Está falando desse Deus que tem compaixão. Mas não resolveu muito, não. Ele foi para Nínive. Depois ele faz lá na conversa dele com Deus, ele faz outra oração. Mas ainda continua na bronca. Então, oração, vamos lembrar, gente, que poderíamos dizer o seguinte: é Deus trabalhando conosco. A hora que Ele está conversando conosco, Ele está nos levando a entender algo melhor. Então, o tal do espera é porque Deus tem algo melhor dentro daquilo que é o objetivo dos planos dele. Você e eu não enxergamos bem, é igual uma amiga nossa, né, aqui, frequentou aqui a fonte um bom tempo, e ela não estava bem com a visão dela, e ela acabou indo no mesmo oculista nosso, e ela foi lá, e o oculista olhou, viu tudo, olha, não tem nada. Sabe qual é o seu problema? Qual foi a última vez que você limpou a lente dos seus óculos? Gente, estava tão sujo. Foi limpar a lente. Passou a enxergar direitinho. Você fala assim, mas é brincadeira isso. É. Fato acontecido. Fato verídico. Tá? Às vezes nós não vemos o que Deus está vendo ali para frente. Nós não sabemos o que Ele quer fazer. No caso de Jonas, nós vemos que Jonas ficou
profundamente magoado com Deus, e ele estava certo, porque ele falou assim: Deus, eu sabia que o Senhor queria salvar os ninivitas, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor tem planos para mostrar para nós. Enfim, ele elogia Deus. Está lá no capítulo 4. Mas ainda ele manteve o tempo todo a dificuldade dele de coração de entender o que Deus queria mostrar em toda aquela situação. O que Deus estava fazendo? Dialogando com Jonas, conversando com Jonas, até numa situação para nós de impossibilidade que era estar lá na barriga do peixe. Mas em todo o tempo, Jonas luta com o plano de Deus. Então, a questão muito da oração, quando nós falamos assim, quando Deus não responde, gente, Deus está fazendo alguma coisa que você e eu ainda não estamos vendo. Por isso eu posso descansar no amor, no poder de Deus. Ele tem algo melhor. Nós temos uma porção de textos mostrando que a vontade de Deus é algo melhor. Mas eu posso dialogar com Deus. Ele me dá essa liberdade. Lembra de Caim? Um outro exemplo, alguém ímpio. Alguém que vai adorar a Deus junto com o seu irmão. Nota, Deus veio conversar com ele. Está lá em Gênesis 4. Deus mostra para ele: ô Caim, o que você está querendo não é o caminho. Isso vai ficar ruim. Ele continuou, manteve a sua mágoa. Teve consequência. Foi dominado por um desejo pessoal de querer que Deus recebesse a adoração dele do jeito dele. Então, uma verdade bíblica com relação aqui à oração é que nós também precisamos reconhecer quais são os motivos pelos quais eu estou pedindo para Deus alguma coisa. Outro dia alguém me perguntou assim: Carlos, ora por mim. E me citou o quê? Eu falei: não vou orar não. Eu acho que o seu pedido está errado. Eu vou orar para Deus mostrar para você qual que é a vontade dele. Você está pronto a isso? Não, ele não estava. Dias depois, ele de novo falou comigo, reforçando o seu motivo. Carlos, você não está querendo o melhor para mim. Não, eu quero o melhor de Deus para você. Gente, isso cria no coração uma indisposição de querer aceitar a vontade de Deus, que é soberana, que é superior, e mais do que nunca, gente, é melhor. Só que eu acho que eu sei o que é melhor. Eu sou dono do meu próprio entendimento, como a gente fala mais popularmente, do meu nariz. Lembra de Moisés? E lembra que Moisés era um sujeito bastante espiritual. Falava com Deus face a face. Ele falou Deus 3 vezes. Quando ele tinha feito algo errado, tinha batido lá na pedra quando não devia, desobedeceu, Deus falou assim: Moisés, saiu água, mas você não vai ver entrar na terra prometida. Moisés pediu para Deus 3 vezes, afinal das contas, gente, agora Moisés já está com 120 anos e Deus está tirando o pirulito dele da boca. Vai entrar?
chegando a hora. Esse homem que falava com Deus face a face, teve lá 2 vezes, vendo o dedo de Deus escrevendo o que a gente fala, a lei, os 10 mandamentos. Gente, ele passa 40 anos no deserto depois, escrevendo 5 livros. Pentateuco. Ele pediu para Deus, Deus, deixa eu entrar na terra. Chegou uma hora que na 3ª vez Deus falou assim, Moisés, Deus engrossou um pouco mais a voz. Moisés, não fale mais comigo sobre isto. Aí Moisés, sentiu. E não entrou. Não de Deus para um homem que falava com Deus face a face. Deus falou para ele, não. O texto diz que Moisés morreu, 120 anos, não teve problema de estômago com o nosso gastro aqui assim, né? Não precisava de médico, nada, coisa assim. Lúcido, só que ninguém soube onde colocaram o corpo dele. Mas lembra que depois Moisés aparece lá no Monte da Transfiguração? O que aconteceu com Moisés? Morreu? Claro que morreu. O texto bíblico está claro. Mas que Deus fez alguma coisa aí meio diferente com Moisés, fez. Porque Moisés estava lá com Jesus, com Elias e com mais uns discípulos que não estavam lá junto, que não sabiam o que fazer, começaram até a falar bobagem. Vamos fazer umas cabaninhas aqui e tal. Isso é um texto que mostra para nós, gente, que o melhor que Deus tinha para Moisés não era entrar naquela terra prometida lá. É entrar naquela terra prometida para nós lá. Na casa do meu pai, gente, o melhor lugar para nós, para conversar com o nosso pai, é lá. A nossa expectativa de vida é lá. Todo o Evangelho de João nos ensina muito a respeito de vida eterna. Aliás, é o único Evangelho que enfatiza muito esse fato. João 3,16. Quem crê, a morte não é mais um problema, porque tem vida eterna. Como foi falado hoje de manhã, gente, não é simplesmente nós vamos no enterro e ali nós estamos com alguém que não aguentou viver, né? Seja pela enfermidade, seja qual for a situação. Vida eterna. Partir é muito melhor. Mas a gente quer aqui e ainda pede, Deus abençoa o meu tipo de vida aqui que eu estou vivendo. Por favor, o Senhor tem que me abençoar. Afinal das contas, o Senhor é o Pai de toda a bênção. Gente, nós temos essa oportunidade de falar com o nosso Pai. Você lembra de Ana? Conhece Ana? Principalmente vocês, mulheres, conhecem Ana. Porque, afinal das contas, ela faz uma oração lá que, né, até o sacerdote achou que ela estava mais para lá do que para cá. Mas ela, então, ora pedindo a Deus um filho. E Deus dá o filho. Agora, ela pediu esse filho com um propósito. O texto bíblico mostra que chega a hora do desmame da criança, ela vai entregar para aquele que foi o sujeito que falou para ela assim, você está na 51 aí mesmo, hein? Gente, ela só via essa criança uma vez por ano. Levava uma roupinha nova para ele. Criancinha. Será que nós queremos orar por isto? Gente, aqui tem uma ilustração tremenda para nós. Filhos. Os filhos não são para os nossos planos.
Eu vou pedir filhos para Deus, para os planos e propósitos dele, que vão inclusive para a eternidade. Você que está aqui, que é já mais cabelo branco, tem seus netos, não muda. Neto também é para os planos de Deus. Entrega. Deixa Deus fazer o que Ele quer. Tem aqui um exemplo, a Bíblia ainda registra que depois a Ana, que era estéril, que vivia uma situação familiar meio complicada ali, de relacionamento, ela teve muitos outros filhos. Mas o grande Samuel foi usado por Deus. Propósito. Gente, família não é uma coisa assim que a gente gosta, e a gente gosta mesmo. Só para os nossos planos, para passar Natal junto, Ano Novo, comer bastante. Aí entramos em janeiro com todos os propósitos, né, dos regimes e tal, e coisa assim, e... Não. Propósito de Deus, plano de Deus. Mas na família tem encrenca, gente, tem dificuldade. Deus vai usar tudo isso na nossa vida para o nosso crescimento. E sabe aquelas mudanças que você e eu gostaríamos de ver nos nossos filhos e netos? Deus vai falar para você e para mim assim: Carlos, espera um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Semana que vem eu falo com Deus: Deus, olha, eu falei com o Senhor semana passada. Carlos, espera mais um mês. E vai. Deus tem os seus propósitos que está fazendo em mim, no Carlos, quando alguma circunstância familiar está acontecendo e eu estou orando e a coisa não está acontecendo como eu acho que Deus deveria fazer, porque eu não consigo. Mas então eu peço para Ele: Nossa, quando o Senhor não é meu Pai? O Senhor não falou que em Cristo tudo é maravilhoso? E a gente acaba descobrindo que não, às vezes parece que não é bem assim não. Quando Deus não responde a minha oração, gente, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Pai amado. Lembra que no Velho Testamento, o conceito paternal de Deus não é muito difundido. Mas no Novo Testamento, através de Jesus, o Filho primogênito, esse conceito de família de Deus, inclusive, gente, com a ceia, família, irmãos, relacionamento, é aí que Ele vai ensinar, Pai Nosso. É aí que você vai notar, por exemplo, no próprio chamado Sermão do Monte, quantas vezes ali Jesus menciona, coloca essa palavrinha ali, Deus como Pai. E como Pai nós vamos conversar com Ele. Você conversa com o Pai aqui. Ao sair, indo para cá, você vai conversar com Ele. Você tem esse privilégio. Você tem o privilégio de conversar com Ele lavando louça. Todos vocês, maridos aqui, eu sei que são ótimos nisso. Né? Ótimos. Eu renovei minha carteira, foi um tempinho atrás. O médico lá falou assim: parece que o senhor está com algum probleminha aqui na digital. Eu falei: é muita louça que eu lavo. Podemos, gente, conversar com nosso Pai no chuveiro, no fogão, no trabalho. Todos os momentos, é uma conversa, privilégio para nós. E Ele colocou, inclusive, o Espírito dEle em nós para ministrar a nós, para nos ajudar a entender, à medida que você e eu vamos estudando, lendo os princípios que estão aqui, é para a gente orar conforme o que está aqui. Então eu vou aprendendo na escola bíblica da Fonte,
princípios para a minha vida. E o Espírito Santo, Carlos, lembra que você ouviu lá? Gente, que privilégio nosso! Aonde você ouve uma verdade desta? Todos os momentos que você e eu abrimos esse livro aqui, gente, aonde existe um livro para ser lido que o professor está junto, o escritor está junto? A não ser que você escreveu o seu próprio livro. Mas você vai ler? Você pode pedir para ele: Pai, fala comigo, conversa comigo. Eu estou meio bronqueado, muda meu coração, eu estou ansioso, angustiado, medo. Você já sentiu medo alguma vez? Gente, eu já perdi a conta. Não tem como contar das vezes que eu senti medo. Sabe, melhor horário para eu sentir medo é a hora que eu acordo. Não é porque eu olhei para a esposa. É porque tem o dia para viver. Como vai ser? Você sente. Mas aí você tem o privilégio do quê? Não, eu vou falar com meu pai. E eu gosto de falar com meu pai. Gosto de levantar cedo. Minha filha vira e mexe e fala assim: pai, dorme mais um pouquinho. Falei: não, eu tenho que falar com meu pai. É o conforto, é o ensino, é a ministração que ele faz conosco. Então, gente, oração. Quando parece que Deus não está respondendo, aguenta firme aí, espera. O plano é dele, não é seu, não é meu. Ah, mas o futuro, o tempo está passando. Sossega, o plano é dele, não é seu. Eu não sei quantos anos mais eu tenho de vida. Pelo que meu pai viveu, e eu sou muito assim, talvez dos meus irmãos, talvez o mais parecido com o meu pai, mas essa altura da vida eu já tinha ido, porque meu pai, né, lá nos seus 60 e poucos, ele resolveu ir. Eu tô, né, já passei de 70. Então, se eu pensar pelo meu pai, estou no lucro. Quanto tempo mais? O que vai ser? Então a Raide lá em casa, ela fala assim: não, eu preciso morrer primeiro. Gente, quem é que vai cuidar de nós? O Senhor é o meu pastor. O pastor da Raide, apesar de eu ser pastor, mas eu não sou um pastor que aguenta tudo. Aquele lá é o pastor. Aquele é a nossa confiança. Então, esperar é difícil. Aliás, devemos lembrar que esse verbo esperar na Bíblia é um dos mais conjugados. Entrega o teu caminho, confia, aguenta, espera nele, e ele o quê? Vai fazer. Vai fazer. Só que muitas vezes, muitos de nós somos muito imediatistas. Queremos para hoje. O tempo está passando. O mundo hoje é diferente. O mundo não é igual naquela época que podia esperar. Será que Deus perdeu o controle? O nosso Pai perdeu o controle da nossa vida? Não. Tem um outro sujeito na Bíblia que a gente conhece ele pela força dele. Devia ter orado mais, mas não orou muito não. Sansão. Deus, de uma maneira maravilhosa, atuou nos seus pais. Sua mãe engravidou, não podia, tinha limites. Nasce Sansão para ser um libertador e ele viveu como alguém para o prazer. Mulherengo.
Mas um dia ele resolveu, numa situação difícil que estava, agora cego, abatido, preso, ele falou assim, acho que eu vou orar. Ele falou assim, Deus, me dá a oportunidade de punir esses filisteus todos. Deus ouviu a oração dele. Porque era o plano de Deus. Sansão foi chamado para ser um instrumento, um juiz de Deus contra os filisteus, trazendo libertação para Israel. Só que ele esqueceu no meio do campo isso da sua vida. Mas Deus ouviu, porque esse era o plano de Deus, fazer isso. Apesar do Sansão, Deus respondeu, porque Deus tem planos. Os planos dele são maiores do que qualquer plano que você possa ter para você mesmo e para qualquer um dos seus filhos, dos seus netos, seja lá qualquer pessoa que você possa conviver. Então é importante termos essa confiança de que, tanto na Bíblia, homens que a gente diria assim, que foram espirituais e homens que tiveram as suas, não foram lá, muito bons, carnais, essas pessoas aprenderam com Deus. E esperar é aprender com o nosso Pai. Podemos confiar nisto. A Bíblia fala sobre Zacarias, Isabel, casal, fino, espiritualmente falando. Pai de João Batista. Um dia, Zacarias é escolhido, e isso só podia acontecer uma vez por ano na vida do sacerdote. Tinha um grupo dos sacerdotes. Uma vez só, quando ele fosse, vamos dizer assim, fazer aquilo que era o ofício dele como sacerdote no templo, alguém era escolhido para chegar ali no momento de Deus. E Zacarias foi escolhido naquele dia. Privilégio de uma vez na vida. Ele entra. O texto diz que o povo ficou em oração. Zacarias vai. Aparece um anjo. E diz assim, olha, você está velhinho, mas Deus ouviu a sua oração. Gente, orando a vida inteira por um filho. Agora o anjo vem e fala assim, chegou a hora. Ele falou assim, você chegou tarde. Tarde demais. Não creu. Saiu daquela situação ali, mudo. Só voltou a falar quando João Batista nasceu. Quando ele está saindo, o povo ali, todos entendem que alguma coisa aconteceu lá dentro. Ele só não morreu. Ainda até o sacerdote, numa situação dessa, ele ia amarrado. Porque se alguma coisa lá tivesse um infarte lá dentro do Santo dos Santos, ninguém entrava. Era puxado para fora. Então era um lugar onde havia temor, mas era um lugar onde Deus conversava e em muitas situações ele usou anjos também. Tá? Gente, Zacarias vai ver o seu filho e como foi usado. Só que uma coisa, oraram até o fim, até velhinhos, mantiveram a expectativa. Mas a hora que a coisa acontece, não crê. Sofreu justiça por isso. Sabe aquela situação que você e eu pedimos? Mas talvez, Deus não quer fazer mais nada. Tá?
maioria de nós aqui aplicou oração nesse intervalo. Você conversou com alguém? Dialogou. E alguns dialogaram, inclusive, com o celular. É? Inclusive eu. Fui ver se eu tinha aqui alguma notícia de um filho que está distante. Eu queria lembrar mais alguns exemplos, depois nós vamos ler um texto. Já vou pedir que está ali mais ou menos no meio, Marcos, depois você lê aí para mim Mateus capítulo 20. Eu vou aí mencionar os versículos. Mas lembra de Marta e Maria, Lázaro, amigos achegados de Jesus. Lázaro ficou doente. E Marta e Maria mandou um recadinho assim para Jesus que não estava tão distante, gente. Falando, olha, vem aqui em casa. O Lázaro não está bem. Aliás, o texto lá de João 11, nesse relato, fala assim, e o senhor ainda gosta tanto dele, eu sei que o senhor não vai deixar de vir aqui. Gente, Jesus ouviu. E os discípulos, então vamos. Ele falou, vamos esperar um pouco. Só que o Lázaro já estava no bico do corvo. E a gente sabe, Lázaro morreu. E é interessante que Jesus, até vir a encontrar com Marta e Maria e conversa com as duas de maneira separada, Jesus demorou uma semana, gente. Sabe talvez aquele pedido, aquela colocação que você e eu fazemos para Deus, Deus fala assim, ó, semana que vem a gente conversa. Não, Deus, precisa ser hoje. A solução é hoje. Inclusive, quando ele chega para encontrar as duas, elas dizem assim, se o senhor tivesse vindo aqui antes, vim para comer em casa, o senhor veio várias vezes. E foi fato. Eram achegados. Se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas agora, já foi. Jesus dá uma engasgada assim, na conversa, e pergunta, cadê a Maria? Não, a Maria está lá, aos prantos lá em casa. Manda chamar. Maria vem, a conversa é a mesma. Se o senhor tivesse tido aqui, elas sabiam que poderia ser diferente, Jesus poderia chegar e curar. Mas nota, eu quero enfatizar também aqui, gente, o fato que oração é uma conversa com aquele que pode curar e inclusive ressuscitar. Conversa. Expor o que está no coração. Se o Senhor tivesse me atendido, se o Senhor tivesse respondido, se o Senhor... E a gente sabe que Jesus engasgou ali, gente, 3 vezes. 3 momentos ali com as duas, Jesus chora. Entristecido com aquela situação. Ele não estava ali indignado com a falta de fé de Marta e Maria. Ele pergunta, cadê o Lázaro? Vai lá
já está decretado depois de 4 dias que não, morreu mesmo. Até diante da costume e lei judaica, já estava declarado como morto, não tem nada para fazer. E Jesus, a gente sabe o que fez. Jesus não só curou depois de uma semana, mas Ele pode ressuscitar. Você e eu não somos limitados nisso. Mas sabe de uma coisa? Por que Jesus demorou? Claro, Ele queria fazer algo maior que trouxesse glória e honra ao Senhor. E aconteceu mesmo isso. Mas há um detalhe ali de João 11, que naquele momento da ressurreição de Lázaro, Jesus ora. Ele fala com o Pai. Ele diz: Pai, muito obrigado porque o Senhor me ouviu. Ele está submisso à vontade do Pai. Por que ele demorou tanto tempo? É porque ele estava orando tanto tempo por Marta e Maria, por Lázaro. Também isto. Jesus é o nosso advogado. Ele tem um trono de graça onde Ele está ali orando por você e por mim, gente. Você e eu não estamos largados aqui nesse mundo sem a intercessão dEle. Por isso Ele fala: se achegue a mim, eu estou aqui. Por isso que, costumeiramente, nós podemos orar e a gente fala assim, em nome de Jesus. Você pega, tira o cartãozinho de Jesus e entrega, fala, em nome dele. Nós tivemos um curso aqui sobre oração e fez essa pergunta, alguém fez essa pergunta. Carlos, a gente sempre tem que orar em nome de Jesus? Gente, você pode começar orando em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui por causa de Jesus. Por causa da ceia, porque Ele já abriu um vivo e novo caminho. Mas se você estiver orando de noite e adormecer sem falar em nome de Jesus, será que a minha oração foi ouvida? Foi ouvida. O Pai ouviu. Tem umas orações assim, né? Em paz me deito, logo não pego no sono, bum. Gente, conversa, diálogo com o nosso Pai. Jesus estava orando. Gente, pode ter certeza. Se você e eu não orarmos, nem mesmo por nós, nós temos um intercessor fiel, justo, vencedor, que chega diante do Pai, que está à direita do Pai, e intercede por você e por mim. O diabo acusa, como diz Apocalipse 12. Chega lá apontando os seus pecados, seus defeitos, os meus. Jesus estende as mãos e diz: Pai, tem cicatriz aqui. Eu intercedo por ele. Ele faz isso. Está na palavra. Ele orou por Pedro. Pedro falou: Jesus, eu não deixo de seguir o Senhor de jeito nenhum. Se precisar morrer, eu morro. Jesus falou: Pedro, estou orando por você, viu? Porque você vai cirandar. O diabo vai peneirar vocês aí, mas eu estou orando por vocês. Então ele ora por nós. Há momentos na sua vida e na minha, gente, que a espera também é experimentar a intercessão nesse período de Jesus por nós, para renovar as nossas forças, a nossa esperança, para colocar diante de nós perspectiva que talvez a gente não temos, não enxergamos. Ele diz: só vem a mim,
Venha para mim, converse comigo. Que privilégio esse o nosso. Eu queria lembrar ainda do próprio Jesus. Getsemane. Jesus disse 3 vezes, Pai, se possível. Aí Jesus cada vez saía ali e ia encontrar com os discípulos, 3 deles, Pedro, Tiago e João. Ora por mim. Vamos orar, vigiai e orai. Eles dormiam. E nesse contexto, na 3ª vez, Jesus diz, Pai, faça a tua vontade. Agora a vontade era a cruz. A resposta do Pai foi não. Deus meu, por que me desamparaste? Ele reconhece isso. Deus deixou. Passou apertado. Tremendamente apertado. Mas porque tinha propósito. Gente, você e eu vamos ter com certeza situações na nossa vida que você não vai entender nada e às vezes nem tente. Mas o Pai está entendendo. É suficiente. Você pode até dizer para ele isso. Pai, eu não entendo. Mas que bom que o Senhor entende. O Senhor está sabendo. O Senhor está conduzindo. O Senhor sabe aonde vai chegar. E se o Senhor sabe aonde vai chegar, é melhor. Gente, eu tenho essa liberdade de falar com meu Pai. O apóstolo Paulo, nós conhecemos um texto muito especial da vida desse homem. Deus usou muito. E ele diz o texto, eu tive uma experiência que eu não sei nem explicar muito bem para vocês. Eu fui levado aí para um lugar que a Bíblia fala ali, então, paraíso ou 3º céu. E ele falou, eu ouvi algumas coisas lá muito especiais. E foi-me dito que eu tinha que ficar quieto, não podia ficar falando desse assunto, de tudo que eu ouvi. E aí Paulo reconhece, olha, eu estou com um problema, Pai. Tira de mim isto, o tal do espinho na carne. Que o texto lá diz assim, que era instrumento do diabo. Era, vamos dizer assim, o entendimento de Paulo. Com a resposta de Deus, depois de 3 vezes que ele falou, Deus, passa de mim essa situação. Deus, tira de mim isto. Nós não sabemos o que é. Mas era alguma coisa que de fato colocava Paulo no lugar certo. Porque Paulo diz assim, para que eu não me orgulhasse daquilo que eu vi na presença de Deus, daquele momento fantástico com Deus, para que eu não enchesse meu balãozinho. Essa situação veio na minha vida para me manter equilibrado, nem para cima nem para baixo. Eu não sou menos, não sou mais. Você já sentiu alguma vez assim? Deus só responde oração de pastor. Deus só responde oração de gente que nem Moisés. Deus só responde... A minha oração, quem sou eu? Tão indigno. E é indigno mesmo. Tão pecador. É pecador mesmo, e somos. E aí nós sabemos o que Deus falou para Paulo. Paulo, não se orgulhe, não confie em você. Confie na minha graça. Agora, você vai ter que fazer uma opção. Viver livre desse problema na sua vida, mas também você vai ficar sem a minha graça. Escolha. O que é graça? É o fato de Deus falar assim, eu gosto de você. Eu quero atuar na sua vida. Mas se eu tirar esse problema de você, você não vai experimentar mais do meu amor na sua vida. Da minha atuação de amor na sua vida. Então você escolhe. Então isso nos ensina a descansar no amor de Deus, que não falha, que é fiel, que tem poder, que pode qualquer coisa. E Ele sabe o que está fazendo comigo.
mesmo quando eu não entendo nada. O que é, maioria das vezes, acabamos querendo direcionar nossa vida. Aliás, esse mundo fala para nós. Esse mundo profissional, se você não for isso, aquilo, tal, não sei o quê, nem precisa mais de Deus, porque resolve tudo. Na época de José, de Daniel, de tantos aí, era tudo mais fácil. Gente, que Deus é esse? Parece que o Deus de ontem não tem nada a ver com o de hoje. Parece que o mundo de hoje, se eu não fizer isso, meus filhos não fizerem isso, não forem isso, eles vão ser tudo uns miseráveis na vida. Gente, a vida dos nossos filhos está nas mãos de quem? O plano é de quem? Ainda de Deus. Se eu deixar ficar lá com Ele. Então eu posso descansar na graça de Deus. Deus nos ama, gente. Ele vai errar conosco. Tem possibilidade de Deus dar um furo conosco? Eu vou ter que responder isso. Se eu acho que Deus erra, e alguns acham que erram, porque às vezes falam assim, olha, está vendo? Olha como Deus me fez. Se Ele me fez assim, quanto mais se eu entregar minha vida para Ele, está tudo despencado, está tudo errado. Não. Deus nos fez de maneira totalmente particular. Dedão? Tem identidade igual a essa? Não existe. Particular. RG, CPF, os nossos números. Deus, seu Pai, cuida de você e de mim. Podemos descansar nesse fato. E eu queria que a gente meditasse rapidamente, aqui em Mateus capítulo 20. Beco, leia para nós. Esse texto é uma conversa aqui que eu vou mencionar algumas coisas. É uma conversa entre familiares. E é um pedido. São 3 pessoas que chegam para Jesus e fazem um pedido. Um pedido simples. Vamos ver o que Jesus responde. Mateus 20, a partir do versículo 20. Marco, leia aí para nós esse texto até o versículo 28. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez um pedido. O que você quer fazer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2. E Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de Deus. Ok, obrigado. Pedido de oração de uma mãe. Só isso ela pediu. Jesus no teu reino. E olha, notou aí que ela até entra num momento de adoração, se prostra. Ela reconhece aqui a autoridade de Jesus. No teu reino, ela faz um pedido simples, gente. É mãe mesmo. Quando lá, dá para colocar o Tiaguinho
o Joãozinho, um de cada lado do Senhor. Gente, quem era essa mulher? Ela era irmã de Maria. É a tia de Jesus. Está pedindo pelos filhos. Então, Jesus, o senhor tem aqui dentro dos apóstolos, dos discípulos, o senhor tem aqui 2 primos. Nada como no teu reino ficar um de cada lado. Mãe, vó, principalmente com todo o amor do seu coração, o que é que você quer para os seus filhos e netos? Alguma coisa menos do que isso daqui? Vamos botar nós pais também, nós homens. O que é que nós queremos? Ela pede. O quadro aqui deixou os outros discípulos em polvorosa. Por quê? Porque várias vezes Jesus tratou com eles sobre esse problema de eu querer ser mais do que os outros. E ai se os meus filhos... Na minha família eu tenho mais 6 irmãos. Então é um monte de sobrinho. Já tenho meu irmão mais velho que já é bisavô. Então a família é grande. Será que eu tenho a preocupação dos meus filhos, meus netos, ser melhores do que os netos e filhos dos meus irmãos? Você tem esse problema na sua família de comparação? De achar peixinho daqui, peixinho de lá, né? O quem é mais, quem é menos? Sabe, é esse sentimento natural nosso que essa mãe aqui traz nessa conversa para Jesus. Gente, pedido de oração. O que Jesus responde? Jesus respondeu. Quem quer dizer aí o que Jesus respondeu? Eu tenho um cálice para beber. Vocês estão prontos a beber? Que cálice é esse? Acabamos de tomar do cálice lá agora há pouco. Representando o quê? Sofrimento, morte. Jesus está dizendo, vocês estão prontos a isso? Se alguém quer vir após mim, assim mesmo, tome a sua cruz, cada dia, siga-me, tá? Vocês estão prontos a isso? Morrer assim? Se dar assim? Eles disseram, estamos. Ok, tá bom, vai acontecer. Mas, esse lugar que vocês estão querendo, é o meu Pai que resolve esse assunto. Gente, nada melhor do que descansarmos mais uma vez. Aquilo que o Pai vai fazer com os nossos filhos, gente. Aonde Deus sabe colocá-los, apesar das vezes nossos filhos darem cabeçada, tomarem decisões erradas, Deus sabe encaminhar as coisas. Porque Ele faz isso conosco. Quem de nós aqui nunca errou? E Deus teve que endireitar, que nem diz Provérbios 3. Senhor, eu confio, por favor, dá uma endireitada na minha vida, porque eu já tomei cada decisão aí. E Ele faz, Ele sabe. Por quê? Porque Ele quer que eu viva para a glória dEle, então Ele sabe mudar as situações, claro. Ele nos perdoa. A mensagem que ouvimos aqui do Vladimir, domingo passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Tem um novo propósito, inclusive um propósito onde o texto nos leva a olhar para a eternidade. Eu não vou ficar remoendo com os meus erros do passado, inclusive com nossos filhos.
Eles vão errar, gente. Eles vão tomar algumas decisões na vida que... Lembra, filho? Eu acho que eu não preciso nem te falar, né, filho? Você sabia. Eu tinha te alertado. Mas como é bom, gente, pensar num Deus e Pai que recomeça conosco. Hoje é o novo dia. Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos viver bem hoje. Ontem eu fiz besteira. Senhor, me perdoe, confesso. Prossigo. Tem um prêmio. E Ele sabe usar tudo isso na nossa vida. Então Ele está dizendo aqui, nesse texto, nem sempre será fácil. Jesus não prometeu para você e para mim facilidade. A hora que você aposenta, você fala assim, agora o quê? Ele pergunta. Você quer mais dor agora? Os nossos irmãos médicos da igreja estão aí. Os dentistas estão aí para cuidar de toda a situação. Nós, trocar a dentadura, botar uma nova. A nossa necessidade de mostrar que nós estamos aqui, de fato, irmãos, em transição. Mas é interessante que Jesus disse assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Gente, nós precisamos tomar cuidado com os nossos pedidos. Absolutamente. Para nossa tranquilidade, é falar como Jesus, Pai, eu gostaria que fosse diferente, mas, por favor, não deixe de realizar a sua vontade. A minha vontade, Senhor, não é importante, decididamente. Gente, isso é uma relação de confiança. Agora, quando você olha para esses dois aqui, discípulos, gente, eles eram dois, vamos dizer assim, gente que tiveram muitas oportunidades com Jesus. São dois que estão lá no Monte da Transfiguração. São dois que Jesus dedicou mais tempo, junto com Pedro, ensinando. São dois que são considerados ali apóstolos. E Jesus o chamou. E muito bem poderia ter dito assim, acho que seria bom que a família ficasse bem representada lá em cima. Mas ele falou, olha, vem aqui, vamos conversar mais um pouco. Nós vivemos num contexto de governadores, de autoridades, que ambicionam posição. Jesus vai dizer, quem me segue vai ser servo. Vai dar a sua vida pelo outro, em resgate por muitos. Gente, nós estamos aqui nesse mundo. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Coloque isto bem claro no seu coração, na sua mente. Servir a Ele e pessoas. Se você ocupar algum tipo de posição aqui nesse mundo, seja lá qual for, é para servir a Jesus com muita humildade, porque você não merece. Ao mesmo tempo, se em algum momento você se sentir meio por baixo, onde você está, quem sabe o Senhor está querendo usar ali você naquele contexto. Quem sabe não. Quer usar mesmo? Quer alguém que viveu mais por baixo do que Jesus? Rejeitado? Cuspiram? E assim nós sabemos uma série de informações bíblicas. O mais rejeitado entre os homens,
homem de dores. Gente, ele não pode reclamar de dor, ele é o campeão de dor. Então, ele passou para poder sentir com você e comigo que dor dói. A dor de cada um dói. A luta de cada um, ele passou. Ele viveu de maneira simples para que você e eu pudéssemos viver dessa maneira. E experimentássemos a graça de Deus, o amor de Deus, fazendo coisas novas na nossa vida, mas visando para a glória dele. Agora, curiosamente, nesse texto, então Jesus vai dizer: quem vai sentar do meu lado é o Pai que sabe. Seu Pai sabe. Meu Pai Celestial sabe. Ele conhece tudo. Nota que esse pedido aqui dessa mãe, gente, foi, muito bonito. Mas Jesus coloca: foque em servir. Foque a sua vida, não na posição. Não em ter uma posição para poder fazer alguma coisa. Comece a fazer alguma coisa. Comece a servir ao Senhor. Para concluirmos, eu queria só enfatizar aqui 3 ações práticas para nós. Vamos crescer em conversar com o nosso Pai. Que privilégio nosso. Vamos olhar mais para os evangelhos, ou para vidas de pessoas que cultivaram esse relacionamento, como Jesus fez, de pai e filho. Ele é o nosso irmão mais velho. O pai disse: eu quero que cada um dos meus filhos sejam iguais a ele, inclusive conversando comigo. Ele diz, Paulo fala em Romanos, papai, Abba Pai, quer dizer, Pai amado, Pai carinhoso, que bom que eu posso conversar com o Senhor. Eu posso despejar o meu coração do jeito que ele está. Está bravo? Está. Ele ouve. Crescer em oração. Crescer em conversar com o Pai. Segundo lugar, vamos viver confiando no amor e na justiça dele. Situações adversas, pessoas vão errar conosco. Você vai ser enganado algumas vezes, ludibriado. Dê tempo para a justiça de Deus ser aplicada. Confie nisso. É o seu pai que está envolvido nisso. Mexeram com você? Mexeram com o seu pai. Confie no amor, no plano dele. Não vamos ter dúvidas quanto ao fato do que ele quer fazer com você e comigo. Como ele deseja mostrar a vontade dele para conosco. Em último lugar, vamos saber esperar o tempo do Pai agir. Gente, isso não é fácil. Entregar a nossa vida a Deus, mas entregar o tempo de Deus, às vezes nos custa mais. Deus, como salmista, você e eu podemos falar, Pai, até quando? Pai, até quando? Quando o Senhor vai agir? Deus tem o tempo dele. Para a gente não fazer que nem Zacarias, a hora que Deus fizer, acho que
Foi tarde demais. Como é que eu agora, com 90 anos, vou criar criança? Ah, agora não tem mais jeito. Esperar o tempo dele. E talvez, sabe o quê? Jesus volta e aquela situação não se resolveu. É a mesma coisa quando às vezes oramos por alguém que está muito enfermo e a gente ora e fala assim, Deus cura. Aí ele morre. Agora sim, está curado. Curado de vez. Se bem que a gente não estava orando muito bem para aquilo lá não, mas... Gente, nada melhor para nós vivermos nessa relação amistosa, de amizade com Deus, com a perspectiva seguinte, eu vou estar com Ele para sempre. E o melhor que nós pais podemos fazer pelos nossos filhos, netos, é dar para eles isto. É ensinar os nossos filhos a orar. É ensinar o caminho para eles. Mostrar que você e eu entramos no quarto muitas vezes e vamos orar. Papai, o que o senhor estava fazendo? Filho, eu estava orando. Por que o senhor está orando? Porque eu dependo do papai. O papai celeste. E seu filho vai aprender que você não é um orgulhoso. Que você ora, que você chora diante de Deus. Que você fala para ele, está doendo. Eu passo isso para meu filho, sabe o que vai acontecer? A hora que ele estiver no aperto, eu acho que eu tenho que fazer igual ao papai, eu tenho que falar com o papai do céu. É a melhor herança que nós podemos deixar. A melhor marca, como a gente fala, o melhor legado que a gente pode deixar. Vamos caminhar conversando com o nosso Pai? Que privilégio maravilhoso. Vamos orar? Mais uma vez, nosso Pai, queremos agradecer porque o Senhor está aqui conosco. O Espírito Santo está aqui, Senhor. Jesus, o Senhor disse que jamais nos deixaria. Que bom que o Senhor está aqui e vai conosco. Vai caminhar conosco todo esse dia. E nós também temos esse privilégio. Mesmo quando o Senhor falar para nós, espera, não, nós podemos confiar num Pai amoroso, que sabe o que é melhor para o teu reino, para os teus planos. E o Senhor nos envolve nesses planos. Senhor, obrigado. Cada um dos meus amados irmãos aqui, Senhor. Pai, todos nós precisamos da tua graça. Senhor, nós precisamos da tua força para hoje. Nós precisamos da tua orientação. Nós carecemos de ti, Senhor. Obrigado por saber que o Senhor é suficiente para cada um de nós aqui. Oramos, Senhor. Como é bom poder lembrar que entramos no trono da graça e Jesus intercede por nós. Como Ele falou, em nome dEle oramos. Amém.